partir dos anos de 1960, as emissoras de televisão do Brasil começaram a sofrer com incêndios. A primeira foi a Record, depois acontecia com a Excelsior, Globo, Band, Tupi, Cultura e SBT. Algumas emissoras sofreram mais de uma vez e, por sorte, em certas ocasiões, não tiveram grandes perdas, ou pelo menos nada que não pudesse ser recuperado. Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações, bem-vindo à LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Com muitos aparelhos ligados que provocam um superaquecimento, com refletores que esquentam muito e com materiais altamente inflamáveis como plástico, papéis e compensados de madeira, os estúdios de TV são muito vulneráveis ao fogo. E desde a década de 1960 aconteceram vários acidentes e muitos prejuízos a quase todas as emissoras de TV. Em um dos casos ainda houve o risco de tudo ir para os ares se o fogo atingisse uma caixa de bananas de dinamite que estava em um depósito de figurinos. E as emissoras não tinham o mesmo cuidado dos dias de hoje com a prevenção e nem mesmo com a preservação do material que registra suas histórias. Mas não foi um erro de principiante não, porque nos anos de 1990, 2000 e até mais recentemente, nós vimos isso acontecer outras vezes. Em 1998, houve um princípio de incêndio na Record durante a transmissão do telejornal da emissora. Boris Kazoy, que era o âncora, reagiu de uma forma engraçada. Dá pra ver a fumaça daí? Não sei se pelo nervosismo, porque tem pessoas que riem quando estão nervosas, ele chamou o intervalo para que o fogo fosse controlado e depois contou o que aconteceu rindo. E foi incêndio mesmo, foi debelado. Antes houve cenas, as pessoas caíram com extintores aqui, houve um pequeno momento de pânico, mas o Jornal da Record noticia os seus próprios problemas e continua. Em 2002 aconteceu algo parecido no SBT. Durante o Domingo Legal, Gugu tinha acabado de anunciar a hora, 6 e ônibus, quando começaram a gritar que tinha fogo e ele demorou para entender. Bom, são 7 horas. O que é? Havia uma labareda no teto em uma luminária. E ele, super tranquilo, assim pediu calma para a plateia e chamou um intervalo para resolverem o problema. Calma, uma luminária. Podem ficar tranquilos, pode mostrar lá no alto. Realmente está pegando fogo a luminária. Nós vamos para o intervalo, voltamos rapidinho, aguardem. O problema é que em alguns casos não deu para resolver tão rapidamente assim. Eu vou te contar todas as vezes, até o momento da estreia desse vídeo, que as emissoras sofreram com esse incidente, que prejudicou muito não só as suas instalações, mas também a sua história, já que muitos arquivos foram perdidos. Você pode encontrar datas distintas das que eu vou passar agora, eu também encontrei, mas optei por aquelas que têm mais informações a respeito dos ocorridos ou que aparecem mais vezes nas buscas. Então, aproveite e já se inscreva se ainda não é inscrito e deixe também o seu like e eu ficarei imensamente grato por essa força. A primeira emissora a sofrer com o fogo foi a Record. O primeiro acidente aconteceu em maio de 1960, nos estúdios da emissora que ficavam no bairro de Moema, em São Paulo. 5 anos depois, em abril de 1965, foi a vez da TV Cultura, dos Diários Associados, a sofrer com o fogo. Um incêndio provocado por um curto-circuito no 15º andar do edifício Guilherme Guille, em São Paulo, destruiu a primeira câmara de TV do Brasil. Os Diários Associados, e portanto a TV Cultura, era de propriedade de Assis Chateaubriand, o dono da TV Tupi. A partir de então, os programas do canal passaram a ser produzidos em um estúdio da Tupi, no bairro de Sumaré. Em 29 de julho de 1966, outra vez na Record, o fogo destruiu os estúdios do canal, provocando um prejuízo de 2 bilhões de cruzeiros na ocasião. Cerca de 300 rolos de fitas com filmes, séries e outras produções foram perdidos. O incidente voltou a acontecer na Record no ano seguinte, em julho de 1967. Dessa vez o incêndio destruiu o Teatro da Consolação, onde aconteceria o 3º Festival da Música Popular Brasileira. O mesmo foi transferido para o Teatro Record Centro, inaugurado em 1929, chamado de Teatro Paramount. Por isso o festival também de 1967 ficou conhecido como Festival de Paramount. E nesse mesmo ano, em agosto de 1967, a TV Excelsior sofreu o seu primeiro incêndio, provocando danos em um estúdio. Um acidente que contribuiu para o declínio da emissora, que já estava sofrendo perseguições da ditadura militar implantada há pouco mais de 2 anos no país.
Aqui no canal tem um vídeo onde eu conto a história da TV Excelsior, que foi a emissora que revolucionou a forma de fazer TV no Brasil. Em 1969, a Record sofreu outro incêndio no dia 13 de julho, quando teve o Teatro Paramount destruído. O fogo começou por volta das 17h45. E no mesmo dia, em menos de 3 horas depois do incêndio na Record, a sede de São Paulo da TV Globo ardeu em chamas. Na ocasião, o Silvio Santos gravava o seu programa, que precisou ser interrompido por volta das 21 horas. O sinal de transmissão foi cortado, mas os bombeiros não puderam evitar que o fogo atingisse as instalações técnicas da emissora. Ao todo, o prejuízo foi de 4 milhões de cruzeiros. Os primeiros 8 capítulos da novela das 19, A Cabana do Pai Tomás, foram perdidos com o fogo, que também comprometeu os cenários do folhetim. Outra novela afetada foi Véu de Noiva, que ainda estava em produção para estrear às 20 horas e precisou ser adiada. A emissora estendeu a exibição de Rosa Rebelde em quase 100 capítulos até que tivesse solucionado todos os detalhes para começar a produção de Véu de Noiva. José Bonifácio de Oliveira, o Boni, que já tinha trabalhado na Rádio Bandeirantes e tinha amizade com João Saad, o fundador da emissora, pediu para usar os seus estúdios para continuar com a produção das novelas, enquanto a reconstrução do edifício da Globo não ficasse pronta. No entanto, 3 dias depois, em 16 de julho de 1969, os estúdios da Bandeirantes também pegaram fogo, tendo suas instalações destruídas pelo incêndio. Houve desconfiança de que tais acidentes tinham sido atos terroristas devido à proximidade dos fatos. Na época, começaram a acusar que era obra dos representantes da política de esquerda, que viam a TV como um instrumento de alienação política. Mas os da esquerda negavam e diziam que eram os da direita que faziam isso para acusá-los de terrorismo. Nunca ficou provado se houve algum culpado. Na época, a família Saad alugou às pressas o Cine Arlequim, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, que foi batizado de Teatro Bandeirantes, de onde passou a gerar toda a programação de rádio e TV. Quanto à Globo, o Boni fechou um pátio de estacionamento em frente à sede da emissora, no prédio da Rádio Nacional, onde improvisou um auditório, que foi usado por 1 mês até que alugasse o Cine Miami na Praça Marechal Deodoro. A Globo utilizou o local até o ano de 2000, quando se mudou para a Avenida Shukri Zaidan, na Zona Sul. Apesar do prejuízo, o acidente acabou beneficiando a Globo, que recebeu um seguro de 7 milhões, com o qual pôde comprar máquinas de última geração e refazer a linguagem visual do canal, com a chegada do Ramos Donner pouco depois. Além disso, Walter Clark disputava os rumos da emissora com José Bonifácio Oliveira, que queria o único núcleo de dramaturgia no Rio, enquanto Boni queria manter uma divisão em São Paulo, porque ele achava que assim agradaria o público paulista também. Com os estúdios destruídos de São Paulo, toda a dramaturgia se concentrou no Rio de Janeiro. No dia 17 de julho de 1970 aconteceu outro incêndio na TV Excelsior, mas desta vez mais intenso do que o anterior. O fogo teria iniciado pouco depois do meio-dia, no estúdio 4. As chamas destruíram 4 dos 6 estúdios de gravação, além de cenários, equipamentos, móveis e boa parte do acervo de imagens. A emissora saiu do ar, mas voltou às 14 horas transmitindo as cenas do incêndio que destruía seus prédios e deixava vários feridos. Uma menina de 10 anos, a Maria de Lourdes Vilela, ficou gravemente ferida e diversos funcionários também tiveram ferimentos leves. Esse incidente contribuiu para o fim definitivo da emissora, que já estava sem dinheiro para pagar as suas dívidas e com muitos problemas. Só de imposto já acumulava 170 milhões de cruzeiros, e o governo estipulou um prazo de até 15 de setembro para que fosse pago pelo menos a metade da dívida. Como não foi possível pagar, a concessão foi cassada, e o último dia da transmissão aconteceu em 30 de setembro. No dia 28 de outubro de 1971, durante a gravação do programa Moacir Franco Show na sede da TV Globo do Jardim Botânico, um incêndio provocado por uma bituca de cigarro se espalhou pela emissora, atingindo o arquivo de fitas das produções do canal e também o depósito de cenografia. Naquela ocasião havia um grande risco de acontecer uma grande explosão, porque havia dinamites dentro de um armário, cujas chaves estavam em poder do saudoso ator Milton Gonçalves. Segundo relatou o Boni, diretor da época, e o próprio Milton Gonçalves também, as bananas de dinamites seriam usadas na gravação do dia seguinte para explodir a cidade cenográfica da novela Irmãos Coragem. Milton Gonçalves tinha sido responsável pela compra dos explosivos e carregava as chaves do armário com ele. Ao saber do incêndio, ele se dirigiu até a emissora para retirar as dinamites do local e, por sorte, ninguém ficou ferido. E eu não sei até hoje como isso não explodiu pelo simples calor, porque era um forno. Olha o nível das produções da época, dinamites para explodir de verdade uma cidade cenográfica.
Em 1972, a TV Tupi sofreu seu primeiro incêndio. O fogo destruiu uma parte significativa do acervo da sede da emissora em São Paulo, na Rua do Sumaré, incluindo programas, cenários e equipamentos. Embora não haja informações detalhadas sobre a causa exata, especula-se que tenha sido um curto-circuito ou problemas elétricos. Muitas fitas de programas icônicos foram destruídas, incluindo gravações raras da primeira década da TV brasileira. Em 1974, a Record sofreu um incêndio no edifício onde ficava a torre de transmissão. O fogo começou por volta das 14 horas da madrugada do dia 29 de julho, na sede da Rua da Consolação, em São Paulo. As chamas se alastraram rapidamente pelo prédio que abrigava os estúdios e a administração, e destruiu praticamente todo o acervo, incluindo fitas de programas históricos, cenários e equipamentos, marcando o início do declínio do canal como a maior emissora do Brasil naquela época. A Record já tinha vendido o Teatro Record da Augusta, no centro de São Paulo, com a tentativa de contornar uma crise financeira. E com esse incêndio, se agravou ainda mais o problema. Então, o Paulo Machado de Carvalho, proprietário, vendeu 50% do canal. Uma associação de fazendeiros ficou com 40% e um grupo de empresários paulistas ficou com outro 10%. Em 1975, Silvio Santos, que estava enfrentando problemas com a TV Globo, convenceu a Associação de Fazendeiros a vender seus 40% da emissora para ele. E em maio do mesmo ano, ele comprou os outros 10% que pertenciam aos empresários. Depois, já fora da Globo, reivindicou seu direito de administrar o canal para exibir os seus programas. Cumprindo aquilo que eu e a família Carvalho prometemos a Vossa Excelência, temos desenvolvido intenso trabalho de reaparelhamento e expansão da Record, fato de que é testemunho a inauguração deste transmissor de 25 kW, um dos mais modernos fabricados pela RCA Victor. E também venceu uma concessão para administrar o canal 11 do Rio de Janeiro e batizou a nova emissora de TVS. Em 1976, no dia 4 de junho, aconteceu outro incêndio de grandes proporções na sede da Globo do Rio de Janeiro, destruindo todo o parque eletrônico e arquivos importantes, incluindo materiais das primeiras edições do Fantástico que tinham estreado recentemente. O fogo começou às 13 horas, durante a transmissão do jornal Hoje, devido a um curto-circuito no sistema de ar-condicionado, e as chamas se alastraram rapidamente. O sinal saiu do ar, mas em 3 minutos já estava normalizado, através da sede de São Paulo, de onde o Jornal Nacional passou a ser transmitido durante os 3 meses que foi necessário para o prédio ser restaurado. As 3 novelas que estavam no ar, O Noviço, Anjo Mal e Pecado Capital, tiveram seus capítulos apresentados normalmente. O fogo durou cerca de 4 horas e causou um prejuízo de 170 milhões de cruzeiros aproximadamente. Hoje equivale a 61 milhões de reais em valores corrigidos. Em 1977, mais um incêndio atingiu as instalações da Record. O incidente aconteceu na madrugada do dia 17 de julho, comprometendo ainda mais a situação da emissora, que já tinha perdido muito do seu acervo histórico, além do prejuízo material, ao longo dos anos. No dia 19 de agosto de 1978, foi a vez de Silvio Santos sofrer perdas com o fogo. Depois de um dia de gravação na sua emissora TVS em São Paulo, o embrião do SBT, quando apenas o porteiro estava no local, o incêndio começou e rapidamente destruiu praticamente todas as instalações, inutilizando o estúdio principal. Apenas um mês após passar por uma reforma, 98% do equipamento da televisão foi destruído pelo fogo. O palco, o auditório, o maquinário, as câmeras e todos os equipamentos de iluminação. O fogo chegou a atingir um edifício situado nos fundos do teatro, mas um escritório administrativo, onde estavam 18 fitas da gravação de Cidade contra Cidade, que havia sido produzido no local, e o caminhão de externas que estava estacionado próximo não foram atingidos. E para ajudar a produzir as edições seguintes do programa Silvio Santos, a TV Tupi e a Record emprestaram vários equipamentos. Em busca da resolução do problema, se cogitou que Silvio Santos usasse o Teatro Cultura Artística, que tinha sido sede da TV Excelsior. Mas ele acabou fechando um acordo com a Prefeitura de São Paulo e passou a utilizar o auditório do Palácio das Convenções do Anhembi. Em seguida, ele comprou o antigo Cine Sol na Avenida General Ataliba Leonel, no Carandiru, e renomeou de Teatro Silvio Santos, que funcionou como principal centro de produção do SBT até 1996, quando foi inaugurado o Complexo Anhanguera, em Osasco. Em outubro do mesmo ano, foi a vez da Tupi sofrer com um incêndio. O incidente contribuiu para o declínio definitivo do canal, que já enfrentava sérias dificuldades financeiras. As chamas atingiram a parte técnica da emissora, destruindo equipamentos novos que sequer haviam sido utilizados.
A Tupi tinha investido em novos aparelhos para modernizar a transmissão, mas tudo foi perdido no incêndio. 2 anos e 3 meses depois, o governo cassou a sua concessão. Saltamos para a década de 1980 e vamos até a madrugada do dia 8 de maio de 1986, quando as chamas atingiram e devastaram o prédio da TV Cultura em São Paulo, destruindo cerca de 10.000 fitas de gravação, incluindo registros raros de programas educativos e culturais. A suspeita principal foi de um curto-circuito, mas as causas nunca foram totalmente esclarecidas. A TV Cultura era referência em programação educativa e cultural, e o incêndio destruiu registros históricos de programas, como Vila Sésamo, Roda Viva. Muitas gravações eram únicas e não havia cópias ou digitalizações da época. Após o incêndio, a TV Cultura iniciou um trabalho para recuperar parte de seu acervo, contando com doações de fitas e cópias guardadas por telespectadores. E damos outro grande salto até a década de 2000, quando basicamente a TV Globo sofreu com incêndios. O primeiro aconteceu no dia 11 de janeiro de 2001, quando um incêndio no estúdio F do complexo dos estúdios Globo interrompeu a gravação do programa Xuxa Park, no momento que estava sendo gravado um episódio comemorativo de Carnaval. O local estaria com a capacidade de espectadores acima do permitido, tinha cerca de 200 crianças e outras 100 pessoas que também participavam da produção, o que dificultou o esvaziamento do local. Aparentemente, o fogo se iniciou através de um curto-circuito no mecanismo de abertura da porta da cúpula que cobria a nave da Xuxa. O incêndio aconteceu 5 minutos antes do final do programa e se alastrou rapidamente. O estúdio estava todo decorado com material colorido e altamente inflamável para festejar o carnaval. 26 pessoas ficaram feridas, 7 delas em estado grave. Um dos casos mais graves e de maior repercussão foi o de Tamires Gomes Valeja, que tinha 7 anos na época, e ela estava na roda gigante próxima à nave onde se iniciou o incêndio e sofreu queimaduras de 2º e 3º graus. Ela foi a última a ser resgatada, salva por Leonilson de Oliveira, que trabalhava como segurança da Xuxa e que resgatou diversas crianças. Ele ficou com quase 100% das vias respiratórias comprometidas. Após um longo tratamento custeado pela emissora, todos se recuperaram. Tamires, que teve 34% do corpo queimado, permaneceu internada por 107 dias. A Globo tirou o programa do ar temporariamente, mas Xuxa optou por não voltar a gravar. E os episódios que já estavam prontos, aproximadamente 6, nunca foram exibidos. No mesmo ano, em 9 de junho, houve um incêndio na cidade cenográfica do Folhetim Porto dos Milagres, que afetou as gravações, mas a novela conseguiu ser concluída sem grandes alterações. Depois, em 2005, o Teatro Fênix, no Rio de Janeiro, que ainda era utilizado para as gravações do programa Domingão do Faustão, sofreu com as chamas que causaram danos estruturais, obrigando a desativação do local. A Globo já planejava transferir suas gravações para o Projac, para os estúdios Globo, e depois desse incidente não restou mais nenhuma outra alternativa. 12 anos depois, no dia 9 de novembro de 2017, um galpão de apoio nos estúdios do Globo, que abrigava cenários e objetos de cena, sofreu um incêndio que destruiu parte desse material. A cidade cenográfica da novela Deus Salve o Rei, de Daniel Adjafre, foi destruída pelo fogo e afetou também as produções das novelas Espelho da Vida e O Outro Lado do Paraíso. Felizmente ninguém ficou ferido e não houve um impacto significativo na agenda da emissora. Em 2022, outro incêndio nos estúdios Globo destruiu a loja Rhodes, que fazia parte do cenário central da novela Todas as Flores, de João Emanuel Carneiro. Felizmente também não houve feridos e nem impacto na produção da trama, que foi exibida na plataforma Globoplay. E o último incêndio até a estreia desse vídeo aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2025 nos estúdios Globo, destruindo o cenário de 3 produções da emissora. O fogo atingiu as cidades cenográficas da novela Dona de Mim, programada para estrear às 19 horas no decorrer do ano, e Etamundo Melhor, a continuação da novela Etamundo Bom de 2016, também programada para estrear no decorrer do ano, além das instalações do humorístico Tô de Graça, do canal Multishow. 3 brigadistas ficaram feridos durante o combate ao incêndio. Bem, meus queridos, de momento é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, até lá, um grande beijo, tchau.